o Roger Machado, ele sai do Grêmio, deixando o Grêmio na 4ª posição, virtualmente classificado, voltando para o lugar de onde nunca deveria ter saído. E ele teve uma dificuldade no trabalho dele, que foi uma dificuldade política partidária indevida, porque colocaram ele no meio de uma discussão totalmente indevida, de um sujeito extremamente trabalhador, é um gremista também. E essa direção que sai precisava usar de algum subterfúgio, né, que era trazendo o maior ídolo do Grêmio. E eu disse aqui nesse programa para o REC, que até os postes aqui da Ubra sabiam que o Renato ia voltar o mês que vem, o ano que vem. Isso era óbvio que o Renato um dia ia voltar. Por quê? Porque a identificação dele com a torcida do Grêmio, com o gremismo, é muito grande. E só essa mudança, e nós temos 10 guerra. Eu já não uso no plural de propósito. Tu já está usando a palavra guerra, sabe? 10 guerra, porque nós temos 10 guerra. Nós temos 10 partidas para vencer as partidas necessárias. E, embora todo esse trabalho, né, Rec, Miola, que nós estávamos vendo do Roger, e a gente vê, e a torcida de uma forma geral, tá? Aquelas pessoas que conseguem analisar friamente, entendem que o Roger é uma pessoa que entende futebol e que estava entregando um resultado que era a volta do Grêmio. Mas os resultados das últimas partidas, principalmente contra o Criciúma, contra o CRB, nos deixaram apavorados. E aí, Roger, nós ficamos pensando no ano passado. O ano passado, o Grêmio não deixou de cair, como diz o Guerra, nós fomos jogados para a 2ª divisão por conta de resultados totalmente sem cabimento nenhum. O Grêmio jogou partidas no ano passado que não dizem da história do Grêmio. Então, nós tínhamos tido no começo do ano o Renato jogado aos leões e tinha já havia o período dele que deveria ter terminado, tá certo? Mas da forma como ele saiu, eu acho até que foi salutar essa direção antes, no final, no apagar das luzes do seu mandato, reconduzir ele. E eu quero te dizer o seguinte: o projeto para o Grêmio, e agora já estou olhando 2023, porque é inadmissível que nós não iremos subir. O projeto do Grêmio, o Renato está inserido, mas é um projeto do Grêmio, não é o projeto do Renato. Essa é a diferença. Inclusive, Roger, quando tu falas aí que o presidente tem que manter, nós tivemos aqui uma sucessão de erros entre a queda e o início da temporada atual, e não obstante ter ganho o Gauchão. Aliás, ganhar o Gauchão parece que é sinal que a gente vai cair, né? Porque o Inter, quando caiu, ganhou o Gauchão. O Grêmio ganhou o Gauchão e caiu. É uma obrigação ganhar, mas ele ilude muito. Ilude. Né? E o que acontece? Ainda mais quando não houve comando no vestiário e se criou uma situação interna de revanchismo com o adversário, que acabou fazendo no Grenal, praticamente derrubou o co-irmão para a 2ª divisão. O que eu te digo? Que aquele momento do ano passado, em que ninguém queria assumir, o Conselho de Administração atual abandonou o Romildo, deixando lá sozinho. Essa que é a verdade. Foi buscar na oposição, porque foram homens de oposição, o Denis e o Serginho. Sim. Assumiram o touro à unha. Só que daí nas escolhas, Roger, por quê? Porque estava esculhambado. O clube, quando ele não está harmonizado, quando o clube não tem uma capacidade de entender as coisas que acontecem, e o Grêmio está nesse ciclo há 40 anos. Rec, eu estou acabando de vir da Arena do Grêmio, onde nós protocolamos a nossa chapa Grêmio com Guerra, para o Conselho Deliberativo. 180 nomes de pessoas inteiramente compromissadas. Nós fazemos reuniões do Conselho e muitas vezes vão 150, faltam 180.
Então, ou seja, o clube, um clube associativo é diferente desse teu clube aí, que é uma SAF. Nós, clube associativo, nós temos que ter compromisso. Nós, associados que vamos e nos dizemos candidatos a gerir os clubes, nós temos que ter compromisso, nós temos que ter responsabilidade. As pessoas falam, não, eu sou responsável por isso. Ninguém é responsável, porque até hoje, esse ano, Miola, o prejuízo do Grêmio foi 200 milhões de reais só de cota de televisão. Quem foi que fez o cheque? Aonde que está o cheque? Se tem responsável, o responsável é o clube, o responsável é a torcida. Então, concordando contigo, na questão de que o Roger tem um bom trabalho, é um baita de um cidadão, é uma pessoa que eu admiro muito, mas nesse momento o Renato se fazia importante. Se faria importante para esses 10. E eu vou te dizer, embora o futuro presidente Alberto Guerra tenha dito que vai contar com ele, eu não tenho muita certeza que ele permaneça. Porque ele pode não querer também. Porque ele pode deixar, porque ele sabe que a relação é tão boa dos dois, é de verdadeiros irmãos. Guerra e Renato são irmãos. O primeiro a contratar, o Guerra contratou 3 vezes o Renato. Mas o primeiro a contratar, quando ninguém apostava, foi o Guerra. E talvez o Renato diga, não, agora o Guerra vai fazer a história dele como presidente do Grêmio. Pois bem, ele pode dizer, não, eu vou te deixar, mas a gente sabe, qualquer pessoa, vou falar de novo, aqui nos postes da Ubra, sabem que o Renato vai ser técnico do Guerra. Deixa eu explorar mais 5 minutos do Roger,